Pessoal, boa tarde. Agora são meio-dia, estou vindo para o almoço e queria fazer um vídeo rápido sobre a obra redentora de Jesus. O que é a obra redentora? Como resume tudo isso? Quem é Jesus? Quando Jesus perguntou, Mateus 16,16, só Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus ainda falou: Não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu que te revelou. Porque ninguém pode ir a Jesus se o Pai que o enviou não o trouxer, né? Foi o que Jesus falou em João 6. Jesus é o Cristo. Ele era Deus, estava com Deus e tudo foi feito por ele e para ele. Toda a Bíblia fala isso. João 1, por exemplo, no princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Esse verbo se encarnou, mas já era dito que ia acontecer. Isaías, por exemplo, diz que ele ia levar sobre si nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos curados. Isaías 53, 4 e 5. Isaías é um grande profeta messiânico. Ele falou da vinda de Jesus. E isso se concretizou quando Jesus nasceu. E o que é a obra redentora? Jesus é Deus que se fez homem e ele veio morrer pelos nossos pecados. Como assim? Jesus viveu como um homem, mas ele pecou? Não. O salário do pecado é a morte. Ele nunca pecou, mas ele morreu. Foi justo? Não, não era para ter morrido. Mas como ele disse, se ele não morre, ficava ele só. Então ele não tinha que ter morrido porque ele não tinha pecados. Mas ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado, pelo pecado daqueles que creem nele. A Bíblia diz que ele veio para os que era seu, mas todos que o aceitaram, né, foram feitos filhos de Deus. E nasceram não segundo a carne, mas segundo Deus, né? Jesus pagou o preço, morrendo em nosso lugar, o justo pelos injustos, como Pedro bem falou isso em 1 Pedro 4,7. Mas ele morreu pelos que creem nele, pelos que esperam nele. Se eu espero que eu vou ficar perfeito após várias reencarnações, que muitas pessoas acreditam nisso, eu não estou esperando a justificação em Jesus. Será que eu vou ter a justificação nele? Não. Será que eu vou ser santo depois de várias reencarnações? Apesar que eu acho que não existe, porque a Bíblia diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma vez, vindo então o juízo. O próprio Jesus pregou para os mortos. 1 Pedro 4,6, Jesus pregou para os mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ou seja, não precisassem reencarnar para evoluir, mas fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito, porque Deus é espírito, né? João 4, Jesus fala: Deus é espírito, importa que quem o adore em espírito e em verdade. A carne é passageira, é temporária. A gente vem aqui, herdeiro de Adão, herdamos o pecado de Adão e Jesus nos justifica. Então Jesus, ele viveu como homem, ele nunca pecou. A Bíblia diz que ele justifica o ímpio. Romanos 4, 5. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então a Bíblia diz que eu sou ímpio, justificado por Jesus. Ah, mas como assim? Eu me converti com 18 anos, hoje eu tenho quase 60. E eu fui liberto por Jesus de vários pecados. Vários. Eu não consigo nem citar todos. Hoje eu estou perfeito, santo? Não, santo separado sim, mas perfeito não. Enquanto estivermos na carne, a gente é imperfeito. E necessitamos da justificação que é em Jesus. Não tem um que não necessite, só Jesus viveu como homem e nunca pecou. Entendeu? Nós necessitamos da justificação. E se eu não tivesse sido liberto de um dos pecados, eu seria salvo? Claro que sim. Aquele malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus, Lucas 23, 43, falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele reconheceu que Jesus tinha um reino, quem tem um reino é Deus, né? E Jesus falou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquele malfeitor tinha pecado? Muitos. Ele era malfeitor, não era benfeitor, fazia maldade. Ele foi liberto pelo Espírito Santo de todos os seus pecados antes de morrer? Houve tempo para isso? Não. E ele foi salvo? Sim, a Bíblia afirma que sim, né? Apesar que tem pessoas que dizem errado, mudam a Bíblia dizendo: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Não, Jesus falou: hoje você estará comigo no paraíso. Um malfeitor foi o primeiro a entrar no paraíso. Como assim? É porque Jesus foi as primícias de tudo.
Em 1 Coríntios 15, né, ele é a primícia de tudo. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Antes dele, ninguém ia para o paraíso, ninguém chegava a Deus. Ele foi o primeiro. E quem que ele levou com ele? Um malfeitor. Mas e aí, eu vou ficar fazendo maldade para poder... Paulo falou sobre isso. Claro que não, nós queremos ser libertos. Liberte de todo pecado, toda maldade, porque de fato o salário do pecado é a morte. E em Gálatas 5 fala muito bem isso, que se eu seguir o corpo, é morte. Se eu seguir o espírito, é vida. Nós somos trinos, né? Nós temos corpo, alma e espírito. A minha alma é o meu ego, é o meu querer. Ele pode seguir o Espírito de Deus que está em mim, que é o sopro divino, ou a carne. A carne é pó e volta ao pó e vai morrer. Por que eu vou seguir a carne? Eu vou seguir o Espírito. E eu vou buscar a libertação em Jesus todos os dias. Que ele falou em João 8, do 32 em diante, né? Que ele liberta. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele liberta e dá o Espírito Santo que nos edifica. Então eu vou buscar a libertação. Mas a salvação, todos temos que entender, é pela justificação que há em Jesus. Se eu esperar a salvação pela minha santidade e ausência de pecado, eu não vou alcançar. Se eu esperar a salvação porque Jesus pagou o preço, apesar de nunca ter... Ele cumpriu a lei, nunca pecou e morreu no meu lugar, em substituição, aí sim eu vou ter a salvação, porque esse é o plano de Deus, né? O pecado é a morte, veio por Adão, a salvação e a vida veio por Jesus, ok?